quando a Gabriela voltar, a gente... Estou aqui já. Já está? Já está. Porque a gente não está te vendo. É por isso. A professora Eduarda quer começar? Eu posso começar? Não, pode começar a Karen, eu estou a tratar da gravação. Então tá bom. Para aqueles que ainda não participaram de nenhum dos nossos webinars, eu vou fazer um breve resumo sobre a rede temática, sobre o que é a rede temática e esses webinars que nós temos feito. A rede temática sobre a qualidade do ar no interior de museus, bibliotecas e arquivos, ela é uma rede multidisciplinar composta por instituições luso-brasileiras, acadêmicas e de memória, públicas ou privadas, e que tem como interesse comum a investigação, a preservação do patrimônio, a monitorização e os estudos da qualidade do ar interior, além do desenvolvimento e compartilhamento de conhecimentos específicos no que diz respeito aos poluentes voláteis danosos ao patrimônio móvel. Ela foi criada no âmbito do meu doutoramento e possui uma programação de webinars mensais apresentados por profissionais de diversas áreas de atuação, sempre com foco comum na qualidade do ar interior. O primeiro webinar, o webinar inaugural, ele já está disponível, a gravação dele no site da nossa rede, depois eu passo por escrito para quem ainda não tiver. E temos as programações dos webinars já pré-definidas até janeiro de 2020. Vem para mim quando for prático. Hoje a gente vou apresentar a doutora Gabriela, que é a nossa convidada do terceiro webinar. A Gabriela Ventura, ela é doutorada em Química e investigadora do INEG, o Instituto de Ciência, Inovação e Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, aqui da cidade do Porto. Ela trabalha na área da qualidade do ar interior desde 1995, com foco na caracterização de materiais de construção e produtos de consumo como fontes emissoras de poluentes. Esteve na gênese do Laboratório de Qualidade do Ar Interior, que é um laboratório de valências únicas aqui em Portugal, no que respeita à caracterização de emissões pelos materiais. Tem estado envolvida em vários projetos nacionais e europeus relativos à qualidade do ar interior. Além disso, ela foi coordenadora de diversos alunos de mestrado na Faculdade de Engenharia e na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e além da Universidade da Madeira. Bom, eu passo a palavra, então, à doutora Gabriela Ventura, e espero que gostem da apresentação, que eu acho que é uma apresentação bastante útil para todos nós. Espero que sim. Espero que sim. Obrigada, Karen, pelas palavras. É um prazer estar aqui. Cumprimento todos e espero que a apresentação seja interessante. Ouvem-me bem? Sim? Sim, ouvimos. Pronto, eu agora tenho que partilhar o ecrã. Ok. Ok, estão a ver bem, não é? Já se está a ver. Ok, pronto. A apresentação, não é, vai ser focada nas fontes dos problemas da qualidade do ar interior. Pronto, focando mais nos materiais e menos nos produtos de consumo, por achar que neste tipo de ambientes, museus, bibliotecas e arquivos, fazia mais sentido focar, portanto, nos materiais de construção e revestimento e decoração.
Portanto, vou primeiro falar um bocadinho das principais fontes e dos principais poluentes, depois falar sobre a estratégia para mitigar o problema, que é o controle da fonte, ou seja, medir as emissões dos materiais e avaliar esses materiais, e depois falar um bocadinho sobre os problemas in situ, que são problemas que aparecem depois durante o período de utilização desses materiais em ambiente real. Portanto, nas principais fontes que podemos encontrar está a qualidade da construção, propriamente dita, do edifício, os materiais de construção, os materiais de decoração e revestimento. Temos depois as atividades humanas, como os produtos de limpeza, que neste caso podem ser também preocupantes, mas depois existem outras atividades, como cozinhar, imprimir, fotocopiar, ou uso de ambientadores, velas ou incensos e fumar, que não se aplicam neste caso. E depois o ar exterior poluído, devido à poluição industrial, poluição do tráfego rodoviário, ou até de eventos naturais, e depois também o solo com o gás radão. Mas, portanto, esta apresentação vai se focar essencialmente nestes nestes três primeiros tipos de fontes. Começando pela qualidade da construção. Os problemas da qualidade da construção que nos vão preocupar mais são um fraco isolamento térmico, que pode levar a problemas de condensação e depois ao desenvolvimento de fungos que poderão emitir depois compostos orgânicos voláteis de origem microbiológica. As fissuras na construção, que podem provocar infiltração de água e também levar ao mesmo desenvolvimento de fungos, a má ventilação no interior do edifício, a má orientação de entradas dos sistemas de ventilação e má manutenção dos sistemas de ventilação. Tudo isto pode levar ao crescimento de bactérias, maior disseminação de partículas com vírus e bactérias e reações secundárias nos materiais de construção com a emissão de novos compostos orgânicos voláteis, os secundários, como depois vamos ver mais à frente. Aqui apresento já uns resultados de um estudo que fizemos numa biblioteca, aqui da Faculdade de Engenharia do Porto, em 2006, em que verificamos que havia um problema que era a ventilação. Fomos medir a ventilação nas vários sistemas de entrada de ar do edifício, que existiam nos vários andares, até ala este e oeste, portanto tinham várias entradas de ar, só que realmente o caudal real era muito menor que o caudal do projeto, ou seja, o projeto até poderia estar bem feito, mas depois na realidade a ventilação não estava de acordo com o necessário. Claro que este problema foi identificado e corrigido, mas isto mostra-nos que é necessário haver controlo sobre os sistemas de ventilação, saber como é que as coisas estão a funcionar no edifício. Pois uma má ventilação pode provocar um aumento da concentração dos poluentes emitidos pelas fontes interiores e também elevar os níveis. Ok. Está? Desculpem. Acho que fiquei sem som. Voltou. Já voltou. Pronto, então, um aumento dos níveis de CO2, portanto, um outro aspecto também, para além dos efeitos, como falta de concentração ou dores de cabeça, é que também um nível elevado de CO2 pode aumentar a ventilação pulmonar e, portanto, aumentar a absorção de outros compostos tóxicos e, portanto, torna-nos mais vulneráveis a outras fontes de poluição também. Quanto aos materiais de construção e os materiais de decoração e revestimento, o tipo de poluentes que eles emitem são mais ou menos os mesmos. Claro, são compostos orgânicos voláteis e semivoláteis. Dentro desta grande família existem muitos diferentes, desde ácidos, álcoois, ésteres, éteres, mas, portanto, pertencem a esta família, e depois o formaldeído, que é um composto orgânico
muito volátil e que é referenciado sempre à parte porque o seu método de recolha e de análise é completamente diferente dos outros compostos orgânicos voláteis. Estes compostos são preocupantes porque surgem em concentrações mais elevadas no ambiente interior que no exterior e depois são compostos odoríferos e irritantes e podem ter efeitos nocivos, como ser carcinogénicos, como o benzeno, que pode causar leucemia, reprotóxicos, ter efeitos na pele, nas membranas mucosas dos olhos, nariz e garganta e no sistema nervoso, como é também o caso do benzeno, tolueno, hexano ou estireno. Ia-vos falar agora de 2 casos de compostos emitidos por 2 tipos de materiais de construção. Pronto, não podemos falar de todos, então elegi estes 2 por achar que poderiam ter algum interesse nesta realidade dos museus, bibliotecas e arquivos. Um deles é o Pladur ou placas de gesso cartonado, que é muito usado atualmente na construção por ser um material fácil, leve e que permite uma construção, um ritmo de construção rápido. Houve aqui há uns anos, foi em cerca de 2007, 2006, 2007, a quando do furacão Katrina, nos Estados Unidos, houve uma grande destruição de casas e foi necessário fazer uma reconstrução rápida. Houve, claro, este gesso cartonado foi um material preferencial, não é? Pela rapidez de construção e produziu uma quebra, portanto, uma falta deste tipo de material, tendo sido necessário importar este tipo de material da China e ao fazer a importação a necessidade levou a que não fosse tão feito com cuidado essa importação e importaram-se materiais que estavam a utilizar gesso sintético, um subproduto das centrais elétricas a carvão. Este gesso sintético pode pode emitir H2S se as condições o favorecerem. E foi o que aconteceu neste caso. Passado um tempo das pessoas já estarem em casa, as pessoas começaram a sentir problemas de saúde, começou a verificar-se uma elevada corrosão dos equipamentos em casa e foi descoberto então que a fonte desses problemas nessas várias casas era esse pladur feito do tal gesso sintético. Como sabemos, o H2S nos museus também é um poluente preocupante, não é? Porque ataca a prata e dá-lhe aquele aspecto manchado que todos conhecemos e, portanto, é um material a ter também em atenção e a ser bem escrutinado, verificar bem qual é a sua fonte. Um outro tipo de material que também achei interessante falar aqui são os vedantes. Os vedantes são aquele tipo de material que nas nossas casas são usados para vedar os vidros das janelas, por exemplo, e que não tem uma consequência, um efeito tão elevado no ambiente interior porque está numa quantidade pequenina, não é? Uma relação pequena, mas num museu, numa vitrina, tem uma influência muito grande. E, portanto, estes vedantes têm muitas vezes na sua composição ácido acético. E o ácido acético é conhecido por causar corrosão de metais, como chumbo e bronze, e também causar eflorescência em materiais calcários, como conchas, moluscos, conchas de moluscos, etc. Portanto, são 2 exemplos de materiais que devemos ter em atenção, embora todos os outros também possam ter estes poluentes, não é? Entre outros. E como é que determinamos as emissões dos materiais? Para isso, existem métodos estabelecidos em que usamos câmaras de teste.
Podem ver aqui nestas fotografias as câmaras de teste aqui do nosso laboratório, aqui no INEGI, do Laboratório da Qualidade do Ar Interior. Estas câmaras pretendem reproduzir as condições ambientais de uma sala, portanto em ponto pequeno, mas obedecendo a todas as condições definidas pelo Comitê Técnico SEN para este tipo de ensaios. Há uma sala modelo, que tem uma área, uma altura, um volume e uma taxa de ventilação estabelecidas, e os ensaios feitos nestas câmaras de teste têm que respeitar todos estes parâmetros. Estas câmaras são construídas em materiais inertes, aço inoxidável e vidro, e são testadas para ter uma boa eficiência de mistura, fraca absorção, e são todos os anos são sujeitas a testes de comparação interlaboratorial e, portanto, todos os resultados que saem aqui do laboratório são confirmados internacionalmente. O laboratório é acreditado também para fazer os ensaios em câmara de teste, precisamente. Os materiais são, portanto, colocados na câmara, como podem ver aqui na figura, através do vidro, e são depois colocados, espera-se um determinado tempo, que já vamos ver a seguir qual é. Portanto, entre os fatores também considerar durante o ensaio, temos a taxa de ventilação, temos a relação área de material-volume de carga, que são relacionados entre si e definem a taxa de ventilação específica, que está fixada ou determinada pelas normas internacionais como sendo 1,25 para o pavimento ou para o teto, 0,5 para as paredes e 71,4 para os vedantes. Portanto, quando fazemos os testes, temos que usar estas condições padrão, porque os resultados destes ensaios são para depois comparar materiais entre si. Aqui podemos ver como é que as variações das emissões, como é que a variação das emissões ao longo do tempo se processa. A variação das emissões, claro, depende do composto e depende também do tipo de material, porque depende do processo de transferência de massa que ocorre em cada material. Muitas vezes, portanto, podemos considerar a difusão do composto dentro do próprio material, podemos considerar a desabsorção de compostos absorvidos e ainda a evaporação direta da superfície do material para a atmosfera envolvente. O material pode ter uma combinação destes três processos, mas pode haver um que seja dominante. Por exemplo, numa tinta fresca, o processo de transferência de massa dominante é da evaporação direta da superfície do material para a atmosfera envolvente. Se for um material sólido, como temos aqui estes materiais de partículas de madeira, a difusão dentro do próprio material é dominante, embora para os compostos mais voláteis haverá também alguma evaporação direta. Portanto, temos uma série de curvas. De qualquer maneira, foi com base nestas variações das emissões ao longo do tempo que depois se fixaram os tempos do teste, que depois já vamos falar mais a seguir. Portanto, o material deixa-se na câmara e ao fim de normalmente 28 dias fazem-se as amostragens e depois as análises. Portanto, a amostragem é um processo, não é, de recolher um volume do ar que está dentro da câmara com os compostos emitidos pelo material para um meio adsorvente. Temos aqui algumas imagens que nos mostram os meios de recolha. No caso, portanto, a amostragem pode ser ativa ou passiva, embora no caso das câmaras de teste tenha que ser sempre ativa, porque é uma amostragem rápida que demora cerca de 1 hora. Uma amostragem passiva implica uma amostragem de longa duração, entre 5 a 7 dias, e portanto que não é possível no caso dos ensaios da câmara de teste. No caso dos VOCs, o meio da amostragem é o TENAX-TA, conforme definido pelas normas, e seja a amostragem ativa ou passiva, é o mesmo amostrador. No caso do formaldeído, temos amostradores diferentes, consoante seja ativa,
temos aqui um cartucho por onde o ar vai passar e temos esta plaquinha que é para a amostragem passiva e que também deverá estar durante 5 a 7 dias exposta ao ar de modo estático. Na amostragem ativa, portanto, o ar é forçado a passar tanto pelo cartucho ou pelo tubo usando uma bomba de amostragem que força o ar a passar e temos que determinar o caudal de ar que passa, usando rotâmetros ou calibradores primários que nos dão o valor exato do caudal, que é muito importante porque multiplicando pelo tempo da amostragem vai nos dar o volume de ar que passou pelo amostrador e que nos vai permitir calcular a concentração. Passemos agora à seguinte, em que vou falar um bocadinho da análise. A análise de COVs é efetuada geralmente por desabsorção térmica, cromatografia gasosa, espectrometria de massa, portanto a amostra é extraída do amostrador, o tubo Tenax, por desabsorção térmica, geralmente a uma temperatura de 260 a 280 graus centígrados. Temos aqui uma imagem que nos mostra o sistema de desabsorção térmica, no qual os tubos são colocados, são aquecidos e depois a amostra é transferida para um cromatógrafo gasoso. Esta cromatografia gasosa vai nos permitir separar os compostos. Depois existem centenas de compostos dentro da nossa amostra no tubo Tenax que vamos ter que os separar. E esta amostra é introduzida no cromatógrafo, vai passar por uma coluna capilar de 50 metros, que vai ser uma espécie de corrida que os compostos vão fazer e os primeiros a chegar, e portanto eles vão chegando aos bocadinhos ao detector. E vão chegando, cada um vai chegando no seu timing, sendo que os mais leves, que são geralmente os mais voláteis, são os que chegam primeiro, e os mais pesados, com maior massa, menos voláteis, chegam em último. Isto permite-nos obter depois um cromatograma em que os compostos estão separados entre si. Depois ainda temos a espectrometria de massa. Cada composto que chega vai ser bombardeado por um feixe de eletrões e vai ser fragmentado em fragmentos diferentes, que são característicos e únicos de cada composto, que dão origem ao espectro de massa e que nos permite identificar, porque a cromatografia vai-nos fornecer, vou-vos mostrar agora, o cromatograma, não é? Que tem pode ter entre dezenas a centenas de picos e vai nos permitir quantificar a quantidade de cada composto em massa, não é? A massa de cada composto que está presente na amostra. E depois, cada pico destes tem um espectro de massa, ou seja, clicando em cada pico destes obtemos um espectro de massa, que é o tal que é característico de cada composto e que nos permite fazer a sua identificação. Portanto, neste caso temos aqui o exemplo do estireno. Outro aspecto também importante, muito importante nesta fase, é falar-vos do parâmetro dos COVs totais, TVOC, não sei se já ouviram falar, mas tem a ver com isto, não é? Pelo facto de existirem centenas de compostos orgânicos voláteis e não é possível termos valores limite para todos os compostos e é muito difícil sabermos se a mistura é mais tóxica ou menos tóxica que cada composto individual. Portanto, por causa de toda esta complexidade da amostra, criou-se este parâmetro que vai aparecer em dos sistemas de avaliação, em muitos, não, em todos os sistemas de avaliação dos materiais de construção, para além da avaliação individual, claro. Outro aspecto ainda a referir, antes de falarmos dos sistemas de avaliação, é a análise, portanto, do formaldeído, não é? Como eu vos disse, o formaldeído é um caso à parte, porque tem que ser analisado de maneira totalmente diferente, e é analisado por cromatografia líquida, HPLC, e a amostra é extraída daqueles amostradores que vos mostrei através de solvente, a extração por solvente usando acetonitrilo.
Aqui também temos a passagem por uma coluna, porque geralmente não estamos só a mostrar formaldeído, mostramos também acetaldeído, acetona, ou seja, este método, e portanto também precisamos de os separar, só que aqui a coluna é curtinha, é apenas 25 centímetros, e o que os arrasta não é um gás, mas é um líquido que é fase móvel própria de cada método. E então passaria a falar-vos dos sistemas de avaliação dos materiais de construção. Existem vários em vários países. Na Europa temos o método da legislação francesa, depois temos vários métodos alemães, a GBB, o Unicode, o Blue Angel, depois temos um europeu, que é o Ecolabel, né, da Comissão Europeia, e depois, pronto, existem noutros países também, Estados Unidos, Japão, China, mas não podemos falar de todos, portanto vou-vos falar dos primeiros 3, que são aqueles que são mais usados em Portugal. Pronto. O da legislação francesa talvez é o teste mais simples de todo. Foi o primeiro sistema a ser obrigatório por lei. Em França é obrigatório que todos os materiais vendidos em França tenham este selo, não importa se seja melhor ou pior, tem que ter esta classificação. E, portanto, há um teste apenas aos 28 dias e são avaliados 11 parâmetros. E os materiais são classificados em classes da A+, a C, sendo a mais a melhor e a C a pior, consoante os níveis que tem para cada um destes parâmetros, formaldeído, acetaldeído, tolueno, tetracloretileno, pronto, estes todos. E os covos totais também, lá está. Depois, ainda, outro aspecto é que há compostos CRM são cancerígenos, reprotóxicos e mutagénicos, que têm que estar numa concentração inferior a 1 micrograma por metro cúbico. São eles o tricloroetileno, o benzeno, o bis 2-etiletilfotalato e o dibutilfotalato. Portanto, isto é obrigatório para todos os materiais e depois os materiais têm que ter uma destas classificações. O método alemão, o AGBB, é mais completo, já tem um teste aos 3 dias e aos 28 dias. Mas aqui os materiais já obtêm classificação ou positiva ou negativa. São avaliados mais de 200 compostos, para os quais foi estabelecido um valor limite, que é o LCI, Lowest Concentration of Interest, que tem como preocupação a toxicidade, ou seja, os efeitos na saúde, e a partir daí calcula-se o R, que é um índice de risco que é o somatório das razões entre a concentração de cada composto e o seu valor limite estabelecido. E este R tem que ser menor ou igual a 1. Depois também temos os covos totais que têm que ser inferior a 1000 microgramas por metro cúbico, e também existe um parâmetro adicional, que são os compostos orgânicos semivoláteis, e também um limite para os compostos sem dados toxicológicos. Isto por um princípio de precaução, porque todos aqueles para os quais não existe informação toxicológica podem, em última análise, por azar, serem muito perigosos, e portanto não vamos arriscar a deixar que um composto muito perigoso esteja presente a determinado nível, e portanto este somatório destes compostos tem que ser inferior a 100 microgramas por metro cúbico. Este teste aos 3 dias tem como racional avaliar, evitar a exposição profissional, dos trabalhadores que vão fazer a aplicação dos materiais. Portanto, nestes 3 dias não é suposto as pessoas estarem em casa com 3 dias de aplicação dos materiais. Os restantes, os 28 dias, portanto, já avalia a exposição depois em uso das pessoas que habitam um edifício ou que trabalham no edifício. O último que vou falar dos sistemas de avaliação é o também alemão, é o MCODEV, e é o mais exigente destes 3 que falamos.
avalia exatamente também os mesmos parâmetros que o AGBB, só que tem valores bastante mais baixos. Permite obter 3 classificações. Só o MICOD EC1 Plus é que avalia os 200 compostos. O EC1 e o EC2 são relativamente mais fáceis de obter esta classificação, não é? Porque não fazemos a avaliação individual. De qualquer modo, tem um valor TVOC muito mais baixo que os anteriores, que o AGBB ou o francês, e, portanto, dão, em princípio, maior segurança de terem menor concentração de qualquer composto. E também tem testes aos 3 aos 28 dias. Mas há um aspecto aqui a ter em conta, é que todos os materiais que são testados novos. Mas o que é que acontece? Depois, durante o período de utilização, o material não é estático, algumas coisas lhes vão acontecer. E aqui entra então esta fase de vos falar das emissões secundárias. Portanto, emissões primárias serão aquelas emissões que estão ligadas aos ingredientes de cada material. As emissões secundárias são aquelas que resultam podem também aparecer nos materiais novos, não é? Porque resultam de reações entre os ingredientes, que é normal que aconteça, mas depois tem aquelas que resultam do meio envolvente, reações de oxidação que ocorrem no material, por exemplo, a presença de ozono ou de outros oxidantes, composição por ação da umidade, reemissão de compostos previamente absorvidos existentes na atmosfera ou ação microbiológica. Vou-vos dar então agora alguns exemplos de couves formados por oxidação. Temos aqui o couve precursor, e podemos ver que o limoneno, que é um composto que não é muito tóxico individualmente, por oxidação pode dar origem a compostos um bocadinho mais agressivos para a nossa saúde e já agora também para os objetos nos museus, não é? Temos aqui logo o formaldeído e o ácido fórmico, não é? Que podem ser bastante reativos. O beta-pineno também vai dar origem ao formaldeído, acetona e outros compostos, o estireno, pronto, tem estes exemplos que vos dou aqui. Depois temos um outro problema que pode acontecer, que são os compostos quando são atacados por micro-organismos, fungos, por exemplo. Os próprios fungos vão se alimentar das fibras, geralmente dos materiais, e no seu metabolismo vão depois libertar compostos orgânicos voláteis de origem microbiológica. Estes, portanto, são compostos orgânicos voláteis, como os outros, só que têm esta característica de serem emitidos também pelos fungos. Portanto, temos aqui alguns exemplos de uma tinta atacada por um fungo, o painel ou a cortiça, não é? E os compostos que podem ser emitidos. Temos aqui um estudo feito em 1997 que mostra uma quantidade imensa de compostos que podem ser ligados à atividade metabólica dos fungos. Já nem temos cetonas substituídas na posição 2, tipo 2-butanona, 2-hexanona, 2-pentanona, e álcoois ramificados. Aqui temos um exemplo de um estudo feito também expondo uma placa de gesso, um painel de gesso e madeira de pinho, não é? Incubados com um determinado fungo, e verifica-se que houve aqui uns materiais, uns compostos, neste caso o 3-metilumbutanol, lá está, o tal álcool ramificado, e aqui o tridecano ou um propanol, que também mostraram ao longo dos dias, não é? Portanto, são ensaios com 20 e tal dias, não é? Que foram aumentando. Aqui também um material de madeira de pinho também com um outro fungo, e verificou-se este tipo de compostos que apareceram, não é? Derivados da sua atividade. E aqui um outro artigo até já mais recente que mostra já alguns compostos considerados comuns, não é? E que, portanto, nos podem ajudar
quando fazemos análise a um ambiente, verificarmos se algum deles estará presente. Isso não poderá indicar a existência de um problema de fungos que até está escondido, mas que uma análise química nos pode revelar. Outras situações que podem afetar as emissões, temos, portanto, efeitos de absorção e dissorção, temperatura e influência do substrato, que vos vou falar já a seguir. Desculpe. Pronto, na influência, o efeito da absorção de desabsorção. Isto acontece, por exemplo, quando um material, pronto, está num determinado espaço e é exposto a uma determinada concentração de um determinado poluente que vem de outro material, de uma tinta, por exemplo. Enquanto que numa tinta a evaporação pode levar a um decréscimo rápido das concentrações, uma alcatifa, por exemplo, pode absorver esse composto e depois vai emitindo lentamente, reemitindo lentamente para a atmosfera. Portanto, e há compostos que têm um efeito mais absorvente que outros. A cortiça, pronto, neste estudo que fizemos, a cortiça tem um fraco efeito absorvente, a alcatifa tem um forte efeito absorvente. Portanto, o problema da absorção é que vai prolongar a presença de determinados poluentes no ambiente interior. Temos também o efeito da temperatura, que é um outro aspecto. A temperatura normalmente tem como efeito aumentar as emissões do material. Isso poderia levar-nos a pensar que até era bom, porque depois as emissões ficariam mais baixas, mas também não é bem assim, e podemos ver aqui um caso de uma cortiça com PVC, que enquanto a temperatura esteve a 32 graus, este composto, que é um toxibenzoatetanol, apresentava uma concentração mais elevada, mas mal baixamos a temperatura para 23, voltou aos níveis do anterior. No caso de uma tinta já não é assim, porque as tintas, lá está, têm aquela componente de evaporação e, portanto, ao fim a temperatura ajuda realmente a baixar mais depressa os níveis de concentração. Pronto, mas isto para vos mostrar que em ambientes mais quentes podemos contar com um aumento da concentração dos compostos orgânicos voláteis provenientes deste tipo de materiais. Depois, outro aspecto também a ter em conta é o efeito de substratos, porque quando testamos os materiais em câmaras de teste para a sua avaliação, eles devem ser aplicados em substratos inertes, porque queremos apenas medir o que vem da tinta ou do verniz e, portanto, mas depois, em ambiente real, estes materiais não são aplicados em substratos inertes, são aplicados em cimento, ou são aplicados em cortiça, ou em parquet de pinho ou de eucalipto, e fizemos esse estudo e também verificamos que há uma grande variedade e que, portanto, compostos que no poliéster, por exemplo, aqui um verniz, tinha um composto mais elevado este composto 2,2-betoxetoxetanol era mais elevado no poliéster que, por exemplo, no eucalipto, mas o 2-betoxetanol já tem um comportamento contrário. Portanto, isto para dizer que os testes de emissão ajudam-nos a escolher os materiais, mas depois em ambiente real temos que vigiar e verificar, porque consoante as condições de aplicação e a multiplicidade de materiais que temos presentes entre si, não é? Podem levar a uma complexidade, uma mistura de poluentes no ar mais complexa do que aquela que estávamos à espera. Agora, para finalizar, ia só falar de alguns casos ocorridos em museus, arquivos e bibliotecas, pronto, ligado um pouco a este tipo de problemas que encontramos nos materiais em geral. E começava já por falar de algumas fontes de problemas no material fotográfico,
que foram já identificadas num estudo feito em 1999 e podemos ver, portanto, nestes estudos eles apresentam os compostos de enxofre, as possíveis fontes e o efeito que vai ter nas fotografias, e podemos ver compostos de enxofre que podem vir de caixas de papel de má qualidade, onde são guardadas as fotografias, colas, alcativas com borracha, biofluentes ao exterior, podem provocar uma descoloração das imagens, o amadurecimento, a fragilidade do papel e da emulsão. Os óxidos de azoto, que podem vir de filme de nitrato de celulose, fotografias de colóide ou fontes externas, como o tráfego, também podem provocar uma série de problemas. Aqui chama a atenção que, ou seja, temos material que também fotográfico, que pode estar a servir como fonte de poluentes para os outros, para o outro material que está também guardado, não é? O que tem que nos levar a pensar que temos que ter, tem que ser feita com cuidado o tipo de arquivamento deste tipo de materiais, não é? Como se arquiva, quem fica ao lado de quem, etc. Depois temos outros gases oxidantes, como o ozônio, peróxido de hidrogênio, pronto, tem aqui os exemplos também, descoloração de imagens, desculpa. Depois ácidos orgânicos e aldeídos, que também podem vir de filmes de acetato de celulose, lá está, e depois as madeiras, painéis de madeira, como já falamos, e outros vários materiais de construção, que podem levar também a problemas nas fotografias. As possíveis soluções, portanto, é conhecer os poluentes problemáticos caso a caso, evitar fontes do poluente problemático, escolher materiais que não tenham poluente indesejado, bloquear o acesso poluente às peças, não é? Proteger as peças com vitrinas, mas, por exemplo, mas ter cuidado na escolha dos materiais das vitrinas, não é? Lá por causa, por exemplo, dos vedantes, como já falamos, e no caso de existência de um problema, detectar o poluente, remover a fonte e tentar recuperar a peça dos efeitos do poluente. Um outro caso também que pode acontecer são os micro-organismos em materiais de museus, arquivos e bibliotecas. Temos aqui um estudo também feito em 2012, feito em 3 instituições argentinas e 2 cubanas, vários museus, onde foram analisados vários materiais e foram detectados tanto bactérias como fungos. Depois foi confirmado por microscopia eletrónica, mostrando aqui a existência realmente destas bactérias nos materiais. Portanto, é um aspecto também a ter em conta. E qual a solução para estes casos? Uma manutenção apertada, controle de temperatura e umidade, porque sabemos que estes micro-organismos gostam de determinados níveis de temperatura e de umidade, não é? Uma temperatura relativamente mais elevada e umidade também, mas se conseguimos manter estes 2 parâmetros a níveis mais baixos, poderemos tentar evitar este problema, ter uma ventilação adequada e limpeza regular. E reparar eventuais zonas com fugas ou condensação no edifício que podem ser a fonte deste tipo de problemas. No caso de termos um problema, devemos tratar os micro-organismos, reparar a causa do aparecimento dos micro-organismos, os tais as zonas de fuga ou condensação no edifício, remover os micro-organismos das peças, se possível, e, em último caso, usar o uso de fungicidas ou biocidas, pronto. Aqui é preciso ter muito cuidado, porque muitas vezes tem substâncias tóxicas, portanto, CRM para o ser humano, tem substâncias tóxicas para o meio ambiente. O uso frequente também pode causar resistência das espécies e pode causar reações inesperadas nos materiais, danificando-os. Portanto, tem de ser feita uma escolha caso a caso, consoante os materiais a proteger. Um outro aspecto também que acontece nos insetos, neste tipo de ambiente, são os insetos, não é? Os insetos podem ser devastadores para um arquivo ou de uma biblioteca ou de um museu. Temos aqui vários tipos de insetos mais comuns que podem aparecer e deixo aqui apenas alguns
pontos, não é? As soluções passam sempre por atitudes preventivas, um controle de temperatura, um controle de umidade relativa e de limpeza. E no caso da existência de pragas, não é? Depois existem diferentes atmosferas. Existe um tratamento por ausência de oxigênio, que é uma meta-atmosfera anóxia, em que se põe a peça numa determinada câmara de teste ou numa sala com azoto, dióxido de carbono ou argon, pronto. Tratamento com temperaturas extremas, baixas ou elevadas, isso só é possível em alguns casos e depois pode causar stress nos materiais e, portanto, isso depois tem que ser caso a caso. E depois, em último caso, o uso de inseticidas, que também tem o mesmo problema dos biocidas, são as substâncias tóxicas para o ser humano, as substâncias tóxicas para o meio ambiente, o facto de poder causar resistência das espécies e poder causar reações inesperadas nos materiais significantes. Portanto, temos sempre a escolha tem de ser sempre feita caso a caso, consoante os materiais a proteger. Por último, as considerações finais. É importante selecionar os materiais de construção e revestimento a serem usados no espaço envolvente, seja uma sala ou uma vitrina, e de preferência materiais de baixa emissão, mas deve ser feita uma avaliação caso a caso, pois, como disse, aqueles sistemas de avaliação dos materiais têm como racional proteger a saúde humana e não está a ter em conta compostos que possam não ser que possam ser menos influentes na saúde humana, mas podem ser muito reativos com determinados materiais. E, portanto, o ideal seria escolher ter sistemas de avaliação mais detalhados, não é? Que analisam os tais 200 compostos, porque aí podemos ver todo o tipo de compostos que existem, que são emitidos por aquele material. Depois, é importante vigiar o estado das peças, não é? E dos arquivos para detectar o mais cedo possível a existência dos problemas e atuar em conformidade. Verificar se existe algum material que esteja a deteriorar e que esteja a emitir compostos que vão, por sua vez, afetar os seus vizinhos. E também, por isso, é importante pensar quais as peças que devem coabitar no mesmo espaço e depois, muito importante, manter os espaços limpos, ventilados. A ventilação é muito importante porque vai diluir a concentração tanto de compostos orgânicos voláteis como de micro-organismos com um controle de temperatura e umidade adequados. E pronto, penso que falei de todos os assuntos, espero que tenham gostado. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Gabriela. Vamos ver o que temos aqui. Tinha uma pergunta que foi feita agora para o finalzinho, sobre o tratamento de desinfestação com radiação gama. Se a professora sabe alguma coisa a respeito. Não, por acaso, pronto, esta parte da desinfecção não é realmente a minha área e sei que existe por UV, não é? Uhum. Mas não, pronto, não sei exatamente como é que é feito, mas admito que exista, não é? Porque realmente existe já existem espaços, equipamentos para limpar o ar que usam radiação UV para desinfecção. Na verdade, é um sistema que no Brasil tem sido usado. Eu acho que a Márcia Riso, se eu não me engano, que tem uma pesquisa a respeito sobre a radiação gama, mas enfim, esse é um outro assunto. Okay. Eu, na verdade, enquanto não tem mais pergunta, eu queria fazer umas perguntas. Eu sei que a Gabriela faz essa investigação com esses vários produtos que são usados no interior dos edifícios, com vários materiais, na verdade, né? Existe a questão da comparação, por exemplo, com os derivados da madeira, que são muito usados no interior dos edifícios, principalmente nos museus. A questão dos MDFs, aglomerados,
e outros derivados. O que a Gabriela pode falar um pouco a respeito da emissão, principalmente do formaldeído deles? Ora bem, esses, como em todo o tipo de compostos, em todo o tipo de materiais, não é? Há materiais de baixa emissão e outros de emissão mais elevada, não é? Portanto, também não podemos generalizar, mas este tipo de materiais que usa aglomeração, não é? De partículas, seja de madeira, de cortiça, não é? Este tipo de materiais que necessita sempre de uma resina, a verdade é essa, não é? Uma resina que aglomere as partículas, que pronto, usa o tal formaldeído, não é? Já existem alguns que têm uma baixa emissão de formaldeído, ou quase não têm formaldeído, mas penso que ainda há um longo caminho a percorrer, porque não, acho que ainda não foi encontrado uma resina, não é? Com as mesmas características que substitua, não é? Daí haver muitos, ainda os sistemas de avaliação dos materiais ainda manterem o valor limite de formaldeído relativamente elevado, que é por exemplo, o sistema alemão, os sistemas alemães, não é? Têm um valor limite para o formaldeído de 100 microgramas por metro cúbico, enquanto que o francês tem um valor de 10. Pronto, nesse aspecto é mais exigente, é único. E penso que eles continuam a manter esse valor alto porque sabem também que a indústria ainda não encontrou uma alternativa totalmente viável, não é? Para o formaldeído e, portanto, não conseguimos ainda erradicar o formaldeído dos materiais. Mas já existem algumas soluções, não é? Com valores mais baixos. Pronto, claro que possivelmente são mais caros, não é? Que não deveria acontecer, não é? Mas sim, já existem algumas alternativas de baixa emissão. Eu tenho várias perguntas aqui que eu tenho que passar, mas eu queria fazer mais uma ainda em Sim, relação à questão dos aglomerados. E se a Gabriela tem alguma experiência em relação de isolar essas peças em formaldeído com tintas ou resinas, o quanto que isso Ah, pode ajudar a não liberação do formaldeído no ambiente? ok. O efeito barreira, não é? Sim, eh, existe, não é? A maior parte destes materiais são compostos por camadas, não é? E, portanto, geralmente, se analisarmos cada camada individualmente, vemos que essas camadas, a camada sozinha, por exemplo, emite muito mais formaldeído do que depois a sanduíche do material, não é? Ou seja, todas as camadas que se vão acrescentando no material têm um efeito barreira e a concentração de formaldeído diminui. Sim, é verdade. Seja uma folha de PVC, claro que terá um efeito barreira maior, mas já existem vernizes e as tintas também têm o seu efeito barreira. E já existem também algumas tintas que tentam pronto, ter um efeito absorvente do formaldeído. Ok? Portanto, já tem algum componente que vai impedir, não é, o formaldeído de passar, ou pronto, seja por reação, seja por absorção, mas já, portanto, estão a desenvolver-se produtos para diminuir, não é? Fazer esse tal efeito. Muito interessante. A questão é só saber o quanto que esses outros produtos podem emitir outros voláteis, né? Exato, isso não podemos Mas, enfim, dizer. deixa eu passar então para as perguntas que temos aqui. A Ana Cláudia Marques está perguntando sobre o teste do OD para detecção de poluentes.
Pronto, eu realmente não falei do teste do ódio porque, pronto, nós não fazemos esse teste aqui, não é? E vocês devem conhecer desta área, conhecem melhor o teste do ódio que eu. De qualquer modo, o teste do ódio é interessante porque vai detectar os poluentes num ambiente estático, não é? Nós aqui, claro, nas câmaras de teste, são testes dinâmicos, em que temos o ar a correr durante 28 dias, porque é isso que se passa num ambiente real, não é? Mas se pensarmos numa vitrina de um museu, não é? Aquilo é quase uma condição estática, não é? Dentro, se estivermos na perspectiva da peça que está dentro da vitrina, estamos sem ventilação e, portanto, estamos expostos, não é? A peça está exposta a uma concentração estática, a um ambiente estático, não é? E, portanto, não vamos ter um decréscimo da concentração, mas antes um aumento até um valor de equilíbrio, não é? Portanto, os valores são bastante mais elevados, não é? Do que num ambiente, porque estamos em ambiente estático. E o body test faz isso, não é? São 28 dias também, por acaso é exatamente os mesmos dias que os testes em câmara, só que num frasco fechado e a uma determinada temperatura, agora por acaso já não me lembro bem qual é, mas pronto, a uma determinada temperatura, não é? E eu acho que por acaso era interessante, pronto, o problema do teste do ódio é que é qualitativo, não é? Estamos a dizer, tem muitos ácidos ou tem muitos compostos de enxofre, mas não nos diz exatamente o quê, não é? Não é? O ideal era combinarmos um teste do ódio com um teste GCMS, não é? Isso, pronto, não era difícil de se fazer, e era possível, não é? Bastava que, em vez de um frasco, por exemplo, tivéssemos um saco tedelar, não é? Da amostragem, cheio com ar, e depois deixá-lo ali fechadinho 28 dias, não é? E depois a mostrar, poderíamos fazer uma espécie de um teste do ODI mais completo. Mas pronto, mas já é interessante de qualquer maneira, porque dá alguma indicação, não é? Do que se passa no ambiente. Uhum. Eu gostei da ideia. Podemos experimentar um dia. Podemos. A Fernanda Awada, ela fala que o tratamento com radiação gama tem se mostrado um dos mais eficientes para o combate aos fungos. Okay. E que há uma publicação a respeito, que depois também ela pode disponibilizar para a gente. A Maria Ferreira diz que já participou também no restauro de um livro onde foi utilizada a radiação gama e funcionou para fungos. Okay. Então, quer dizer, é um procedimento que tem sido usado mesmo lá no Brasil. O Antônio Oliveira, ele fala que já utilizou o modelo AERMOD, Aloha, ou eu não sei nem falar isso aqui, WRFCHEN. Deve faltar uma vogal. Deve ser Tá. Vreshen, ou qualquer coisa. Para prever a concentração de poluentes. É uma pergunta, na verdade. Se você já utilizou esses modelos para prever a concentração de poluentes no entorno da edificação. Não estou a ver também qual é esse modelo, não é? Uhum. Eu particularmente, eu nunca ouvi falar. A Fernanda fala que em Grenoble, França, tem um centro importante que trabalha com material artístico histórico. E eu não entendi muito bem, Fernanda, depois, se você quiser... Eu acho que é só uma informação que ela está a dar. Tá. Uhum. Ariane Lavesa, também está a dar uma informação. Você pode... sim, é tudo sobre, né? É sobre o IPEM, sobre a questão dos fungos lá com a radiação gama.
A Regiane Elias. Fiquei curiosa com o caso do gesso... Sintético. Eu perdi aqui. Fiquei curiosa com o caso do gesso sintético utilizado no painel cartonado. Existe alguma forma fácil de identificar? Ora bem, este tipo claro, podemos fazer um ensaio em câmara de teste, não é? Tentando medir o H2S. O H2S não é muito fácil de medir, porque pronto, os sensores que existem reagem também à umidade, têm interferentes, não é? Mas é uma questão não é? De experimentar e usar outros métodos sem ser por sensores, não é? Nós nunca medimos, quer dizer, tentamos medir com sensores realmente, mas revelou-se problemático. Portanto, teriam que se usar outro tipo de análises. Mas sim, é possível fazer esse tipo de estudo. Uhum. Deixa eu ver. Sim, que a Fernanda falou, era a questão do Grenoble, que em Grenoble também trabalha com a radiação gama. Era isso. Bom, acho que de perguntas no chat, eu acho que são essas. Alguém tem mais alguma pergunta que possa ser interessante? Se não tiver, eu vou fazer mais uma perguntinha. Gabriela, a respeito, por exemplo, das tintas, você tem experiência também com a análise dos voláteis provenientes das tintas? Sim. As tintas, lá está, nós por acaso fazemos aqui muitos ensaios em tintas. Pronto, isto aqui é para obter geralmente o interesse das empresas é obterem uma avaliação, aquele selo da legislação francesa, não é? Uhum. São testes, lá está, que são feitos em materiais inertes. Tem essa dificuldade, não é dificuldade, porque dá para comparar, não é? E para escolher os materiais melhores. De qualquer maneira, depois em ambiente real não quer dizer que seja exatamente assim, não é? Mas nós fizemos vários estudos e depois também, claro, há o aspecto de estarmos as tintas são testadas puras, não é? E depois em ambiente real são diluídas, portanto tem outro tipo de comportamento, não é? Portanto é sempre difícil, com base nos dados de câmara de teste, prever o comportamento real em ambiente, não é? Das tintas, porque aí é realmente muito diferente. Enquanto que nos outros materiais, nos sólidos, não é? Pronto, estamos a estudar o material como ele é, não é? Porque você, quando faz o teste com a tinta, faz com a tinta molhada, não faz a tinta passada em determinado local, não faz com a tinta seca. Não, não, o teste, quando fazemos depois a amostragem, ela já está seca, não é? Mas porque aos 3 dias já está seca, não é? A primeira amostragem faz aos 3 dias, portanto, ela vai para a câmara úmida, não é? E depois tem aqueles, até aos 3 dias, seca. Tem uma secagem, pronto, não é completa, mas sim. E claro, é aplicada em vidro. Sim. Não é? Imaginei. Por isso, pronto, e é assim o ensaio, não é? Mas, por exemplo, o ensaio francês permite que haja tempos de acondicionamento, em que o material vai para a câmara, fica a secar noutra câmara durante 3 dias ou 7 dias, e depois é que vai para a câmara a seguir. Pronto, para precaver esse tempo de secagem, não é? Mas isso aí acaba por ser ainda uma falha no sistema de normalização, não é? Dos testes, que não contabiliza esse tempo de secagem, quer dizer, uns está nem a contabilizar o tempo de secagem, outros não, é? Pode levar depois aqui a uma dificuldade dos resultados, não é? E não serem diretamente comparáveis.
Acho que ainda há algum trabalho na normalização a fazer. Na verdade, eu pergunto muito essa questão das tintas, porque é muito comum em museus, por exemplo, em montagens de exposição, aí eles falarem que a tinta seca em 24 horas, a tinta está seca ao toque, Não. já está seca. A questão é que eles nunca pensam a questão da emissão dos voláteis, né? Por isso a minha pergunta, quanto tempo depois de uma tinta seca ela ainda vai emitir voláteis? Ainda vai emitir muito tempo. Mesmo ao fim de 28 dias, algumas ainda emitem bastante. Portanto, é um aspecto muito a ter em conta, não é? É que ainda por cima, se estamos a pintar uma divisão onde estão outros materiais já, não é? Uhum. E esses materiais vão apanhar ali uma exposição, não é? Mesmo que nós não estejamos, não é? Porque não estamos, mas os outros materiais vão apanhar uma exposição a níveis bastante elevados e depois vão absorver, não é? E depois vão reemitir mais tarde. E, portanto, os níveis, as concentrações aquele poluente vai estar ali, vai prolongar-se no tempo, não é? A sua presença no ambiente. Quando pintamos uma casa, não é? Muitas vezes temos que pintar uma sala e não vamos sair de casa, não é? Porque já vivemos lá, mas não vamos para lá dormir, não é? Mas a verdade é que deixamos lá, não podemos tirar o chão, não é? Não podemos tirar, não é? E o pavimento e os outros materiais que lá estão, não vamos tirar os móveis todos, se calhar há coisas que lá ficam e que vão absorver, não é? E depois vão reemitir, ou seja, vão prolongar no tempo a presença daqueles poluentes. Não, mas ainda demora bastante tempo. Ao fim de 28 dias, pronto, claro, não se pode esperar eternamente, não é? 28 dias é o mínimo, mas mesmo assim, em alguns casos, ainda emitem bastante. E isso a Gabriela está falando de que tipo de tinta? Eu até já estou a falar só de tintas aquosas, não é? Nem estou a falar de tintas Sim. que as tintas à base de solvente, pronto, já começam a ser substituídas pelas tintas aquosas, não é? Só que, pronto, também tem-se visto ao longo dos tempos que os compostos mais voláteis têm sido substituídos por compostos menos voláteis, ok? Porque as tintas à base de solvente tinham compostos mais voláteis. Aqueles solventes, o hexano, sei lá, o eno, etilbenzeno, pronto, aqueles típicos, não é? Que, pronto, realmente fazem mal, não é? E, portanto, foram abandonados e usam-se outro tipo de... Usa-se água, não é? Mas depois tem que colocar outro tipo de produtos para compensar, não é? As características de desempenho da tinta. E aquilo que se vê é que aumentaram os semivoláteis. Não é os semivoláteis, os menos voláteis, não é? Ainda são voláteis, mas são menos. E os menos voláteis diminuem menos com o tempo, não é? E, portanto, daí também, ao fim de 28 dias, ainda assistirmos a concentrações elevadas. Que antigamente, se calhar, as concentrações podiam ser mais elevadas no início, mas depois poderiam decrescer mais depressa, não é? Com compostos menos voláteis, pronto, tem esse lado, não é? É que podemos prolongar também. Sim, mas é sempre um problema, né? Tem uma outra pergunta aqui da Gabriela Morley. Ela agradece pela aula, ela está falando de São Paulo. Fala assim, que São Paulo é uma cidade extremamente poluída. Como amenizar os efeitos dos poluentes ambientais nos acervos de forma prática e viável em relação a custo? Papel, ela fala a questão de papéis infestados por fungos, como exemplo, pergunta da Caetana Brito. Aqui, ora bem, sendo o exterior o problema, não é? Temos que ter realmente filtração, não é? Mecânica. Pronto, embora o ar-condicionado
claro, possa ser sempre depois também um problema, se não for bem mantido, não é? Mas se tivermos um ar exterior muito poluído, não é? Temos que o limpar, não é? E aí tem que ser através de filtração, de filtros apropriados. Penso que será. Pronto, também existem alguns equipamentos, não é? De purificação do ar, pronto, que usam a radiação, não é? Que podem também ajudar a limpar o ar, não é? Pronto, mas isto, claro, há uma série de soluções que depois tem que ser visto caso a caso, não é? Lógico. Bom, no chat agora acho que acabaram-se as perguntas. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Eu acho que não. Ou para acrescentar alguma coisa. A Cecília Winter deixou aqui um site também que pode ser interessante sobre as tintas do ICC. Eu acho que é isso. Eu acho que a tua apresentação aí, ela foi extremamente importante no nosso contexto aqui da conservação do patrimônio. Espero que tenha tido também no nosso público bastante gente na área de arquitetura, engenharia e em outras áreas, que é quem trabalha, quem decide, né, muitas vezes, né, a questão dos materiais a serem inseridos dentro dos edifícios. E eu gostaria de agradecer a Gabriela pela apresentação excepcional. Obrigada, eu, Karen. E pela parceria que tem tido conosco sempre, comigo. E agradecer a todos os presentes aqui, porque eu acho que a rede temática ela só se faz com a presença de todos aqui. Eu gostaria que as pessoas participassem cada vez mais, eu acho que é muito válido a participação, os comentários, as sugestões, as críticas, para que a gente possa estar melhorando cada vez mais ou focando em assuntos que às vezes eu não parei para pensar, eu não achei que fossem tão importantes, mas eu aceito, podem passar pelo e-mail da rede temática, é um canal aberto para todos, então o que tiverem de sugestão é sempre bem-vinda. Opa, Maria Ferreira falou que fez uma pergunta que não foi respondida. Se as melhores vitrines eram da aço inoxidável e vidro. Desculpa, pode falar, Maria. Sim, então foi sobre as vitrines para guardar livros em exposição, em motivo de exposição, e gostaria de saber se as melhores, não utilizando os pladures e as vitrines que eram feitas em madeira e assim, se o melhor seria o aço inoxidável e depois com as estampas, pronto, o percurso todo de vista visível, se podia ser em vidro, sem levar vedantes, só vidro encostado, porque ele consegue se manter quase estanque, não é? Queria saber se essa era a melhor opção. Gabriela? Pois, Obrigada. sim, em princípio, lá está. Se forem materiais mais inertes, melhor, não é? Agora, claro, eu não conheço, não é? Esse tipo não é? de móvel que está a dizer, quer dizer, metálicos com vidro, tipo os de escritórios, é isso? Esses já existem muito, aqueles que antigamente até se faziam as estantes para
armazenar livros sem estarem à vista nas bibliotecas. Ok, Mas sim. o que eu digo já é uma inovação, era ser mobiliário quase como se utiliza hoje nas cozinhas e nos laboratórios, Ok. que fosse muito mais resistente, como o aço inoxidável, por exemplo, porque os outros, nós conseguimos perceber que ao longo dos tempos a camada de tinta que é colocada nesse material que é constituído muitas vezes por ferro e outros elementos, não é? Que vai se deteriorando, a tinta vai saltando, vai ganhando ferrugens e por aí fora, pronto. Sim. Isso, havia muitas estantes que eram de vitrines para exposição deste tipo de material que eram feitos nesse material. E hoje em dia está-se muito confuso, não se sabe se há de continuar a usar essas madeiras que já eram as estantes mais antigas nas bibliotecas, se é melhor utilizar outras vitrines como estas, que sejam este tipo de mobiliário só em inox e depois com as capânulas, não é? Em vidro. Pronto, são Pronto, estas questões todas claro. Claro que que me interessam a mim pessoalmente. se escolhemos materiais mais inertes, não é? Menos problemas, Sim. menos probabilidade de termos de ter problemas, não é? De qualquer modo, quando falamos das estantes antigas de madeira, eram mesmo de madeira, não é? As Eram, estantes sim, agora, não é? sim, E agora não é bem o sim. caso, não é? São aglomerados, ou seja, as coisas, os materiais agora são muito mais sintéticos, não é? E que dão origem a emissões mais elevadas e, por outro lado, até maior alimento também para alguns bichinhos, não é? Portanto, mas claro, eu acho que sim, um material mais inerte terá menos probabilidade de ter problemas, não é? Se for viável em termos práticos, não é? De ser usado, isso depois já não sei, não é? Sim, continua a ser muito caro, mas eu acho que serão os melhores, porque realmente os aglomerados que depois levam aqueles vernizes muito compactos e muito Pois, brilhantes, que é para ser mais duradouro, porque a madeira pois, não é, não é? Porque são pois. desperdícios que às vezes se fazem essas placas. hum, Pronto, se calhar, tipo investimento, se calhar então as vitrines mais seguras, por enquanto, seriam aquelas vitrines mesmo de móveis muito pesados e de madeiras nobres que só levavam até algumas ceras de abelha e assim que nem sequer eram envernizados, só levavam uma camada de cera que era puxado o lustro e que ficavam protegidas. Pois, Pronto, pois, se calhar teria que se pensar e fazer testes sim. a ver se estas funcionariam melhor. Maria, deixa eu aproveitar também para falar um pouco a respeito. A questão das vitrines com vidro e madeira, Sim, elas são sempre problemáticas, né, em relação aos poluentes no interior. Recentemente eu fiz umas análises e a quantidade de compostos voláteis dentro dessas vitrines foi uma coisa assim absurda comparado com outros locais. E é lógico que se você tiver a opção e tiver como fazer vitrines em vidro e materiais inertes, aço inoxidável ou qualquer outra coisa assim, é melhor, é mais vantajoso em relação a questão de estar num ambiente mais inerte ou deixar os seus documentos ou obras, de modo geral, num ambiente mais inerte. E se você não puder, a questão de isolar também é sempre uma outra opção. Você isolar a madeira, isolar, porque talvez a Gabriela ainda saiba melhor do que eu, com certeza, que a madeira, mesmo com muito tempo, ela ainda assim emite, né? Libera outros compostos, mesmo com Isso. muito tempo. Sim, pode emitir, não é? Depois tem as reações secundárias, não é? Que falamos, Uhum. portanto. Sim, claro, sim. claro.
Pois, as que eu digo novas, de inox e vidro, elas têm as paredes, não é? Mas depois imaginem que o teto é um bocadinho afastado da parede para poder haver circulação de ar. Uhum. E E essas tem, parecem ser muito adequadas. e tem que ficar atenta também, Maria, com a questão da vedação, dos materiais usados na vedação. Porque ali, uma vez Sim. fechado, você vai, o que tiver lá dentro, mesmo voláteis emitidos das próprias obras, né? Ah, sim, claro, porque os livros têm uma composição muito, desde o papel às peles, o couro, o pergaminho, tintas, sei lá, tanta coisa que estão sempre ali a funcionar em conjunto, né? E a libertar produtos, muitos que se calhar nós ainda nem identificamos todos em termos de contaminação, e se são tóxicos ou não. Claro que alguns são, porque foram utilizados, já eram, por isso, claro que depois continuam a libertar hum, eh, e a emitir gases Uhum, tóxicos ou outros, pronto. uhum. Sei lá, E- essa parte da química já não é muito a minha parte. uhum, Mas, uhum. mas temos que perceber, pronto, como conservadores temos que perceber essas coisas para melhorar o tempo de vida útil dos documentos, e isso é muito importante. Não, lógico. Agradeço imenso à Gabriela, falou um bocadinho baixinho, eu não estava a conseguir ouvir muito bem, mas tentei ao máximo prestar atenção, porque foi mesmo muito clara no que explicou e na forma como fez tudo parecer assim tão fácil, que na verdade não é. Não é. Sim, por Não isso é, de modo agradeço algum. imenso Obrigada, ter obrigada, Maria. ouvido mais este webinar, e parabéns à Karen também por Nada, organizar isso. imagina, imagina. Obrigada. Obrigada de novo, Gabriela. A Rejane fala também a questão dos respiros nas cúpulas das vitrines, perguntando se seria uma boa solução para diminuir a concentração de poluentes. Ah, acho que sim, acho que sim. Claro, tem a desvantagem de deixar entrar pó, não é? E depois tudo Uhum. que possa vir com o pó, mas sim, acho que uma ventilação das vitrinas poderia ser uma Uma boa opção. solução. Uhum. Bom, eu acho que podemos finalizar por aqui. Ok, Karen. Olha, Agradeço de obrigada novo. a todos e à Karen em particular pelo Nada, convite eu que agradeço, e Gabriela. pronto. E vou continuar a assistir às sessões da rede, que estou a achar muito interessante. Espero que agrade a todos sempre. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Gabriela. Obrigada, professora Eduarda. Muito obrigada também E a obrigada a todos. todos os participantes. Tá. Muito obrigada então. Então, tchau, adeus para todos. Até uma Tchau. próxima. Boa tarde, Boa obrigada. tarde Muito então. Boa obrigada. tarde, obrigada.